Estamos com o movimento de queda livre. Ele acontece quando eu seguro algo de uma certa altura em relação ao chão e geralmente esse corpo ele é abandonado. O que significa que ele começa com velocidade inicial nula. Eu seguro e solto, beleza? Ele vai estar submetido a um movimento uniformemente variado, já que a aceleração é a da gravidade, aquela que puxa os corpos para baixo, beleza? Então, o que a gente vai poder escrever? Que, já que ele executa um movimento uniformemente variado, a gente vai poder dizer que valem todas as equações do M e o V. Quais são elas? Função da velocidade, função da posição e Torricelli. Com um único detalhe, que agora a sua aceleração é a aceleração da gravidade, que na Terra a gente arredonda para 10 metros por segundo ao quadrado. Se for algo diferente disso, ele vai te dizer. Tudo certo? Na prática, na vida real, você sabe que não acontece de corpos diferentes chegarem ao solo com a mesma velocidade, com a mesma rapidez, né? Tá vendo que aqui no nosso movimento a gente não está levando em consideração a massa do objeto, o formato do objeto, a resistência do ar. Isso tudo porque nós estudamos os movimentos no vácuo, beleza? Vou colocar aqui na sequência o trecho de um vídeo que te mostra como esses movimentos aconteceriam sem ação do ar, por exemplo, beleza? Que é o que a gente vai considerar aqui. Nós não vamos nos importar nesse momento com a massa dos objetos, nem com o seu formato, nem com o ar em volta. Tranquilo? Assiste aí. Olha só o que acontece durante um lançamento vertical. A primeira coisa é que você precisa fornecer uma velocidade inicial para o seu projétil, senão ele não entra em movimento, porque se ele entrar em movimento espontaneamente, ele cairia, não é? De uma certa altura em relação ao solo. Então aqui a gente dá uma velocidade inicial para ele sobe, atinge uma altura máxima e desce. Aqui a gente está considerando a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Olha só o que acontece no ponto mais alto. Ele atingiu uma altura de 5 metros no tempo de 1 segundo. Observa ali embaixo que a velocidade inicial dele era de 10 metros por segundo. A gente já esperava que ele demorasse 1 segundo para subir, porque quando ele atinge essa posição, ele não precisa parar, então ele vai sair de uma velocidade de 10 metros por segundo e com uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, para ele parar, demora apenas 1 segundo. Tudo bem? A altura
aí você precisa usar a função da posição do m e o v, beleza? Quanto tempo agora demora para ele voltar de onde ele saiu? Olha lá, 2 segundos. Se ele saiu do chão e voltou para o chão, o tempo que ele demorou para subir é o mesmo tempo que ele demorou para descer. E se ele não partir do chão? Olha só, a mesma velocidade inicial, beleza? O mesmo lançamento vertical, só que agora a uma certa altura do solo, 5 metros de altura. De novo, ela parte com uma velocidade inicial, sobe, inverte o movimento e chega de novo ao solo. Quanto tempo demorou para ela atingir a altura máxima? Eu espero que 1 segundo, porque a velocidade inicial dela era a mesma, a gravidade é a mesma, certo? 1 segundo. Por que a altura mudou? Agora, essa altura de 10 metros é em relação ao solo. Lembra que no exemplo anterior, ela tinha atingido uma altura de 5 metros, mais os 5 metros que a gente subiu, a plataforma, uma altura de 10 metros. Quanto tempo vai demorar para ela passar pelo lugar de onde ela foi lançada? 2 segundos. Se ela demorou 1 segundo para subir, ela demora o mesmo tempo para passar naquele lugar de novo. Tudo certo? E para chegar ao chão, quanto tempo demorou? 2,41 segundos. Você deve estar pensando, ué, professora, mas que estranho, porque quando ela chegou na posição de onde ela tinha saído, se passaram 2 segundos. Ela percorreu 5 metros para cima em 1 segundo, 5 metros para baixo em mais 1 segundo, e faltavam 5 metros, que é a altura da plataforma, para ela chegar ao chão. Deveria ser 1 segundo também. Não deveria. Sabe por quê? Porque aqui a gente tem um movimento uniformemente variado. Ela não percorre espaços iguais em tempos iguais. Aqui a gente vai analisar um elemento importante. Você lançou essa bolinha verticalmente para cima, com velocidade inicial de 10 metros por segundo a partir do chão. Tudo bem? Ela vai chegar numa certa altura máxima. Essa altura máxima, essa distância percorrida, você utiliza ou Torricelli ou a equação da posição, beleza? O que acontece quando essa bolinha atinge a altura máxima? Ela passa a ter velocidade zero nesse instante, que é quando ela inverte o sentido do movimento. Quando ela chegar aqui em cima, ela não vai cair novamente, justamente porque durante todo o tempo a gravidade atua sobre ela, puxando ela para baixo. Quando ela chegar novamente aqui embaixo, ela vai ter a mesma velocidade que ela tinha antes. Neste caso do nosso exemplo, 10 metros por segundo. Qual é a diferença? A diferença é que na subida ele é progressivo e na descida ele é retrógrado, ou o contrário, como você achar mais fácil. Por isso, eu vou mandar aqui do lado um módulo. O valor da velocidade, o número, é o mesmo, porque ela está passando pelo mesmo lugar. Belezinha? Então, se a gente analisar durante a subida, o que acontece é o seguinte: eu tenho uma velocidade inicial diferente de zero, eu tenho uma velocidade final zero e tenho uma aceleração negativa igual à da gravidade. Tudo bem? Por que negativa? Porque a gente considera o movimento retardado.
ela vai parar enquanto ela sobe. Tranquilo? Na descida, o que vai acontecer? Na descida, ela começa com uma velocidade nula. Eu estou olhando a partir do momento em que ela começa a cair. A velocidade final, ela vai ser diferente de zero. A gente não olha a partir do momento em que ela para e bate no chão e para. Eu analiso imediatamente antes dela encostar no chão. Tranquilo? E na descida, ela ganha velocidade. Então, a nossa aceleração vai ser positiva de G. Tudo bem? Vamos fazer uns exemplos para ficar mais claro isso aqui?